O que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos 11, usando uma metáfora de uma árvore em que os gentios seriam enxertados naquela árvore que é Israel? Para entendermos isso, vamos voltar para Gênesis e Êxodo. E aí vamos conseguir entender exatamente o que o apóstolo Paulo está falando. Eu sou Fábio, eu tenho um instituto que se chama Essência Judaica do Novo Testamento. Estou colocando no site para você verificar. Lá eu forneço cursos, conhecimentos para você que frequenta uma igreja que quer conhecer o Novo Testamento mais a fundo, que você conheça o contexto judaico no qual ele foi escrito, que é o contexto judaico do primeiro século. A metáfora que Paulo usou é muito significativa e é muito física. Ele está usando uma árvore. Quando um galho é enxertado em uma árvore, ele começa a se alimentar da mesma raiz. Este galho é incorporado à árvore. Ele não usou uma descrição inserido ou aproximado. Não, ele está dizendo que o gentio é enxertado. Ele passa a fazer parte daquela árvore e passa a alimentar-se da mesma raiz. Vamos voltar para o livro de Gênesis, quando o patriarca Jacó, estava perto de morrer, e ele chamou Yosef, seu filho, e os dois filhos de Yosef, Efraim e Manasseh. E ele disse para José que os dois filhos de José passariam a ser filhos dele. Os dois filhos de José nasceram no Egito de uma mãe egípcia que não era uma das matriarcas de Israel, Raquel, Leia, Bilha e Zilpa. Jacó entendeu que aquelas duas pessoas tinham que ser enxertadas, eles tinham que fazer parte das tribos de Israel. Então Jacó toma os dois e fala: agora eles são meus filhos, assim como os outros 12. Então esses 12 filhos de Jacó, considerando Efraim e Manasseh, vão formar as 12 tribos de Israel. E Efraim e Manasseh são exatamente como as outras 10. Não existe diferença alguma. Ninguém acha que Efraim e Manasseh são inferiores. Não, exatamente no mesmo status. Vamos pular para o livro de Êxodo. Quando Deus estava entregando a Torá no Monte Sinai, havia uma multidão de egípcios, gentios. Não sabemos se eram só egípcios ou eventualmente escravos de outros países, mas havia uma multidão de gentios que saíram do Egito pela fé no Deus de Israel. E toda esta multidão foi enxertada em Israel através da fé, não através de obras, mas através da fé. Eles creram que o Deus de Israel estava punindo o Egito e eles saíram junto com os israelenses para formar as 12 tribos de Israel, para serem incorporados em Israel. Então, quando o apóstolo Paulo fala que os gentios são enxertados em Israel através da fé de Yeshua, significa que todos aqueles que não nascem judeus, que não são fisicamente descendentes de Jacob, fazem parte de Israel através da fé. Não fisicamente, mas através da fé, e todos têm o mesmo status perante Deus. Assim como os filhos de Yosef têm os status na tribo de Israel, assim como aquela multidão de egípcios foi incorporada às tribos de Israel através da fé, todos os gentios são incorporados ao reino de Israel através da fé em Yeshua. É uma metáfora muito poderosa, significando sempre que a raiz é a mesma. Não existe diferença, a raiz é a mesma. Obrigado por ter assistido. Até o próximo. Shalom.